Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o verdadeiro amor afasta o medo. Na presença de Deus, nos sentimos amados e protegidos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O amor, ele vai muito além de uma vontade ou um desejo. Quando nós sentimos amor, nós estamos sentindo a presença de Deus dentro de nós. E os nossos pensamentos, eles são influenciados quando o Senhor, ele está presente nas nossas vidas. Quando nós nos sentimos amados por Deus, nós não temos mais dependência emocional. Porque hoje a nossa alma, ela não chora mais de fome, ela não se sente mais sozinha. Nós não vivemos mais na escuridão. E dentro de nós existe um sentimento constante. Ele não varia de acordo com as circunstâncias ou com as coisas que acontecem à nossa volta. Aquele sentimento de medo, de aflição, a ansiedade, tudo aquilo deixa de existir dentro da nossa vida. Todo comportamento que nós fazemos por compulsão, ele não existe mais dentro da nossa vida. Então, quando nós temos que fazer algo para alguém, é como se o próprio Deus estivesse fazendo, porque nós não temos nenhum tipo de interesse pessoal ou uma expectativa, esperando receber algo em troca pelo bem que nós fazemos. E todo bem que nós fazemos é graças a Deus. E quando a verdade ela começa a existir dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas palavras, nós nos sentimos cada vez mais certos que o céu é o nosso lugar e que no dia do juízo final e da condenação nós não temos medo. Nós sabemos quem vai estar lá nos esperando, que o nosso nome vai estar no livro da vida, porque o nosso tempo aqui na terra nós gastamos servindo ao Senhor e aquilo que Ele ensina na sua palavra, buscando a sua presença, louvando e adorando. Se a gente vai lá em 1 João 6,4, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é o amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Quem está conversando conosco? O apóstolo João. E é interessante quando a gente pega as cartas que Pedro e João eles escrevem muito tempo depois, porque eles têm uma base sólida para poder falar de Jesus, porque eles conheceram tanto Jesus na carne, quanto tiveram a presença de quem? Do Espírito Santo, que é a mesma forma de relacionamento que nós criamos com Deus hoje. Eu acredito que o Espírito Santo capacitou muito mais eles do que propriamente ter andado com Jesus. Porque enquanto Jesus estava vivo, é muito claro que eles não entendiam o que Jesus representava, nem o que Jesus fazia. Diversas vezes Jesus ele dava os sermões ou falava as coisas, eles não entendiam. E quando a gente olha lá na frente a maturidade espiritual que eles ganharam, porque eles obedeceram o Espírito Santo e testemunharam a ressurreição de Cristo, isso fez toda a diferença. E na nossa vida tem certas coisas que também são assim, nós não percebemos o valor das coisas que acontecem enquanto as coisas acontecem.
porque nós estamos ali atribulados, nós estamos atarefados, nós não estamos ainda entregues ao Senhor ou não estamos arrependidos 100% dos nossos pecados ou misturamos o evangelho com os nossos interesses. Enquanto todos os gatilhos emocionais eles não forem desfeitos, ainda vão ficar existindo traços daquela velha vida, mesmo na nova criatura que Cristo tem formado. Porque eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que eu possa me encher 100% do Senhor. E eles começam relatando. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. Não é alguém que está só relatando algo. Ele está dizendo, olha, isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque eu senti. E essa é a importância do nosso testemunho também. Quando nós demonstramos que nós sentimos o amor de Deus e que nós conhecemos o Senhor. E desde que nós conhecemos o Senhor, a nossa vida ela mudou, as nossas palavras elas mudaram, o nosso comportamento eles mudaram, as nossas intenções mudaram. Por isso que quando nós revisitamos o passado com a nova criatura que o Senhor criou, nós sentimos vergonha, nós sentimos frustrados, nós nos sentimos chateados, nós olhamos e falamos, poxa, olha como eu não devia ter feito essas coisas. Então, a cada vez que nós revisitamos, nós ressignificamos a nossa vida e isso precisa ser feito o tempo todo. Se no presente existe algo do passado que eu fazia naquela velha vida, no Antigo Testamento que nós vivíamos enquanto nós esperávamos um Salvador, só tem uma diferença. Antes nós esperávamos alguém. Hoje nós descobrimos que aquilo que nós esperávamos era o Senhor. Então a nossa vida ela se completa não porque alguém precisa chegar, mas porque Cristo chegou. E desde que Ele chegou, nós começamos a existir, porque antes parece que nós não existíamos. Era sempre uma dependência emocional, sempre esperando que algo acontecesse para que nós pudéssemos começar a viver ou sentir que a nossa vida ia melhorar. Hoje não precisa nada diferente acontecer. Nós abrimos a nossa Bíblia, ouvimos o nosso louvor, servimos ao Senhor e isso nos basta. Como Paulo falava, sua graça me basta. Isso é uma verdade porque graça é sinônimo de satisfação. Então nós também conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Essa foi uma das passagens mais importantes que eu propriamente li na Bíblia, porque eu não tinha nunca esse entendimento. Porque desde criança a gente aprende que amor é pai ou é mãe, ou amor é alguém que vai chegar dentro da nossa vida. Como se o casamento fosse o símbolo máximo do que é o amor. O símbolo máximo do amor não é esse, é a cruz. É aquilo que Jesus fez por nós. É a oportunidade que nós recebemos de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa desobediência. É Ele quem nos consola, é Ele que nos une novamente com Deus. E a palavra diz, Deus é o amor. E isso bugou a minha cabeça, porque ia contra tudo. Lembra sempre que lá atrás, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu não acreditava em Deus. Então, cada revelação que Deus fazia para mim, pessoalmente, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos conversando pessoalmente com Deus. E eu ia lendo, não entendia nada, não aceitava nada, tinha coisa que para mim parecia loucura, ou parecia que eu não prestava atenção, não conseguia falar nada. Você pedisse, me explica o que você leu. Eu não sei. Mas aquilo ia fazendo cada vez uma parte de mim e se destravando. É como se o dia estivesse amanhecendo e cada vez mais eu pudesse começar a ver as nuvens e aquelas estrelas e aquela escuridão ela fosse passando dentro de mim. Então, quando eu descobri que Deus era o amor, aquela ansiedade, aquele desejo, aquela vontade, aquela busca, aquilo parecia que tinha acabado. Porque eu sentia que dentro de mim eu tinha que encontrar o amor. E quando ele falou, bom, Deus é o amor e sinto que eu tenho que encontrar o amor, casamento perfeito. Casamento perfeito. E aí o meu coração ele começou a se tranquilizar.
a ficar mais calmo, a parar de querer imaginar o que devia, o que não devia, o que é e o que não é. Você sabe qual é o veneno da alma? É você parar para pensar no que os outros estão pensando. A maior parte das pessoas, elas estão com a mente tomada pelo diabo. Se elas estiverem te orando, elas vão tirando sarro de você, ou vão estar olhando o que elas podem pegar de você e depois te jogar fora. Que era o mesmo pensamento que nós tínhamos no passado. Ah, a pessoa, ela é útil, é inútil, é bonita, é feia, é isso, aquilo, tem, não tem, é, não é, quero, não quero, tchau. É só isso, uso e desuso. E nós não somos mais assim. Hoje nós não olhamos as pessoas por nada, nós olhamos pela misericórdia de Deus, vendo como nós podemos ajudar essas pessoas a se relacionarem com Deus de alguma forma, porque nós estamos aqui para ajudar outras pessoas a se salvar também. Não porque nós queremos alguma coisa, mas para poder agradar o próprio Deus. Então hoje nós sabemos que Deus é o amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. Então, para que eu possa me sentir amado, eu tenho que viver unido com Deus. E todas as pessoas que eu me relaciono, principalmente as que estão perto, mas tão perto a que você possa tocar, elas também precisam viver unidas com Deus. Porque se elas não viverem desse jeito, é tentador elas tentarem te colocar no lugar de Deus. Porque você faz bem para elas, porque você ajuda elas, e é por isso e por aquilo. A única coisa que nós não vamos perder nessa vida é o Senhor. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, até a nossa própria vida, as pessoas que convivem conosco, e quanto tempo essas pessoas elas ainda vão estar aqui. Porque isso daqui é uma passagem. O que a gente não pode é achar que a vida é aqui e a única coisa que existe é essa. Porque quando nós pensamos desse jeito, nós não suportamos essa vida. Nós vamos começar apenas a buscar o prazer, porque nós não suportamos mais sentir o medo, sentir raiva, sentir frustração, sentir ódio, sentir inveja, sentir ciúme, se sentir sozinho, se sentir abandonado, orgulho e tudo mais que nós sabemos que todos nós, entre aspas, normalmente sentimos. Isso é uma verdade, na ausência de Deus. Nós temos que colocar sempre uma condicional, que Jesus, ele cria um ambiente totalmente diferente do que é o padrão. Não dá para você criar na mesma caixinha e colocar todo mundo lá dentro e querer falar que isso explica tudo, porque isso não explica nada. Uma coisa é viver na escuridão, outra coisa é viver na luz, e essas coisas elas não se misturam. Então só tem amor quem vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. Então é uma união dos dois lados. Enquanto nós estamos em Deus, Deus está em nós. Enquanto eu obedeço o Senhor, enquanto os meus pensamentos estão em Jesus Cristo, enquanto eu não fico questionando aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, nós permanecemos unidos com Cristo. E o único que pode habitar dentro de nós é o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro. O único amor que é verdadeiro é o amor da presença de Deus. Não existe outro. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho para mim. E se eu quero sentir o amor verdadeiro, aquele amor que não tem dependência emocional, que não depende das pessoas, eu preciso dessa verdade vivendo dentro de mim. E ela vai permanecer até quando? Para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Então, por que eu não tenho medo do dia do juízo final? Porque eu vivi a minha vida unido com o Senhor, e a minha própria vida é como se fosse a vida de quem? De Cristo. Como a palavra nos ensina, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então, se hoje nós vivemos de forma digna, se hoje nós podemos dizer a verdade, viver com a verdade, trazer o amor para o nosso comportamento, é graças a Deus. Então nós não temos medo, porque sempre você vai ter que entender por que existe o medo. Porque não tem uma certeza dentro de nós. Pensa que aconteceu alguma coisa na tua vida.
que você não gostaria que acontecesse. Sempre que você lembra naquilo, você se preocupa de novo. Então daqui a um pouco você se distrai, lembra, se preocupa. Distrai, lembra, se preocupa. Esse sentimento de medo é como se a nossa alma ela soubesse que lá no final vai ter uma condenação e você no presente não está fazendo nada para isso. Ao invés de tentar resolver o problema buscando a Deus, você continua buscando distração para só sumir com esse sentimento, com esse alerta que a tua alma tem dado. Mas é diferente quando Jesus está em nós, esses alertas eles não existem mais. A única coisa que nos incomoda é quando Deus não está perto. Todo o resto se torna natural e fica cada vez mais tranquilo dentro de nós, porque nós não temos mais medo, nós não temos mais receio. A morte por si só, ela não nos assusta. Eu não olho mais e tenho medo. Nossa, eu não sei, eu tenho medo disso. Eu tenho... Cara, tanto faz. Tanto faz, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque a vontade de Deus ela é soberana. O importante não é o que acontece, mas com quem eu estou enquanto isso acontece. Se eu deixo a circunstância ser maior do que o Deus, se eu deixo um pensamento ele destruir o meu dia e tirar eu fora de uma casinha, se eu deixo um sonho estragar o meu dia, se eu deixo uma palavra ou qualquer coisa que acontece, sabe, tem alguma coisa que não está certo. Eu vou estragar aquele dia por causa de uma coisa que não saiu do meu jeito, ou porque não é como eu quero, ou como eu imagino, ou como eu não fui feito para me comparar com outras pessoas. Eu sempre entendo que tudo aquilo que Deus coloca para que eu passe é para me aperfeiçoar. Se a gente continuar medindo desse jeito, como que a gente vai falar da vida de Paulo? Que pelo menos 4 anos ele ficou preso pelo evangelho. Então Paulo era um desgraçado? Se a gente olha a vida de José lá atrás, também ficou preso. Então José era um desgraçado? Ou será que eles precisaram desse tempo para entender outras coisas do Senhor? Então nós vivemos um tempo, a cada tempo e cada coisa existe um motivo e uma razão que somente Deus sabe. Eu não sou ninguém, eu não tenho sabedoria para entender e nem faz diferença nenhuma. Se eu confio em Deus, se eu espero no Senhor, se é o Espírito Santo que governa a minha vida, se eu estou sentindo amor, para que eu vou ficar com essa neurose? Para que eu vou continuar buscando? No amor não há medo. É impossível você estar com Deus e estar sentindo medo. É aqui que começa o entendimento maior da presença de Deus na nossa vida. Quando o Senhor está conosco, não existe sentimentos negativos. Não existe falta de confiança, não existe isso. Estou me sentindo feio. Estou me sentindo sozinho. Não estou me sentindo isso, não estou sentindo aquilo, não estou feliz. Não existe crise do pânico, não existe nada dessas doenças aiadas que você vê, tem ansiedade, transtorno não sei do que, não sei de onde. Não tem nada. Não existe medo, não existe nada. Por quê? Porque você é pleno. Deus ele vem permanecendo e vem curando e vem modificando, porque são tudo coisas psíquicas. Às vezes não tem nada acontecendo, a pessoa está ali estressada, gritando, berrando, não está faltando nada para a pessoa e ela está vivendo como se o mundo inteiro tivesse. Sabe? Não pode ser desse jeito. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o mesmo. Não tem espaço para ter outra coisa a não ser amor dentro de nós. Portanto, aquele que sente medo, vamos para a palavra, portanto, aquele que sente. Nós voltamos de novo para os nossos sentimentos. Tem os pensamentos e nós sentimos o que nós pensamos. Se é o Senhor que governa os nossos pensamentos, nós não vamos sentir medo. Quem sente medo não tem no seu coração, ele está pondo condições. Está sentindo medo? Não tem no coração o quê? O amor que é totalmente verdadeiro. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Você está falando, Deus não está comigo, Deus não está comigo. Estou sentindo ansiedade, Deus não está comigo. Tudo que é negativo não está com você. Não está com você. Porque tem alguma coisa que está te gatilhando, tem alguma coisa que está te preocupando. Se você morresse hoje, você tem medo ou está tranquilo? Porque o medo mostra que existe castigo. Então, se eu estou temendo alguma coisa, é como se alguma coisa fosse acontecer. Bom, se eu estou junto do Senhor, se o Espírito Santo está em mim, se os frutos de Deus estão na minha vida, eu tenho plena consciência que a minha vida mudou, eu sirvo o Senhor, eu pratico aquilo que Deus coloca, eu vou lá e olho os gatilhos emocionais que eu tenho, eu faço as coisas da forma que o Senhor fala, não fico reclamando para as pessoas, se eu tiver que falar com alguém, eu falo com Deus, para as pessoas eu só agradeço.
Não fico fazendo cobrança, não fico fazendo joguinho, não fico especulando, não fico me vitimizando, não fico nada. Nós temos que gastar o tempo com sabedoria. Para falar de Jesus é uma dificuldade sem fim. Para fazer fofoca, para mentir, para distorcer, para se vitimizar, nossa, aí gasta horas falando. Gaste o seu tempo com qualidade. Então, se tem castigo, se tem isso, é porque não tem Jesus. Se a gente vai lá para Romanos 8, versículo 35, 38 e 39, a palavra do Senhor ela diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está conversando conosco aqui? Paulo. Se Deus ele tiver unido comigo, o que será que pode me separar do amor de Deus? O que será que pode me remover o amor de Deus? Será que existe alguma coisa? Existe. Você mesmo. Porque da mesma forma que nós damos autorização para o Senhor entrar na nossa vida, quando nós descartamos a sua presença, quando nós não servimos, quando nós não honramos ou quando nós pecamos, ele sai de nós. Mas não acho que é assim. Adão e Eva foi expulso do paraíso à toa, né? Eles não cometeram pecado. O problema não é a gente pecar a gente sempre vai. O problema é não se arrepender. O problema é querer colocar a culpa em alguém, que é o que Adão e Eva fizeram. A culpa foi da mulher que você me deu. A culpa foi da cobra. Então tá bom, a culpa é de você e você escapa fora daqui. Tirando nós mesmos e a nossa falta de sabedoria, ou a nossa teimosia, ou o nosso orgulho, de resto, nada. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Essa é a pergunta que ele faz. Eu também posso te perguntar isso. Quem pode te separar do amor de Cristo? Se Deus não der a cura que você quer, para a pessoa que você quer, se Jesus não fizer o que você acha que ele tem que fazer, se ele não restituir o que você acha que você precisa ter, se a pessoa que você ama, né? Para mim, Deus era o amor, mas é a pessoa que você ama, que você escolheu, é única e exclusiva, né? É insubstituível. Ela não voltar. E se não acontecer o milagre que você espera? Será que isso vai te separar do amor de Deus? Porque tem muitas pessoas que elas ficam migrando de igrejas em igrejas, de religiões em religiões, tentando encontrar aquilo que ela quer. Isso separa ela sim do amor de Deus. Agora, se eu permaneço firme no que a palavra me ensina, se eu continuo confiando com o amor que é totalmente verdadeiro dentro de mim, nada que está fora de mim pode tirar o que está dentro. Serão os sofrimentos? Será que eu vou deixar de acreditar em Deus porque eu estou sofrendo ou porque não está acontecendo? Ou será que o sofrimento é justamente aquilo que eu não concordo com Deus, ou que eu faço de alguma forma que Deus remova de mim? Eu posso orar para Deus tirar as coisas, mas se eu não entregar, se eu não aceitar a solução que o Senhor está dando, também não adianta nada. Serão as dificuldades? Será que é ela que demonstra que Deus está separado de mim? Ou se eu estou com o Senhor, eu passo por elas nem ligando? Porque eu sei que vai vir uma solução de algum lugar, de algum jeito. Então, ao invés de ficar reclamando, eu vou ali aproveitar para mim me fortalecer ainda mais no Senhor, ainda mais na palavra, intensificar a oração, vigiar ainda mais, questionar ainda mais por que isso está acontecendo na minha vida, por que tem a dificuldade. A pessoa vive uma vida toda errada, faz as piores escolhas possíveis o tempo todo, aí vem a consequência, aí tenta achar um culpado que não seja ela mesma. E aí vem jogando e distribuindo em quem está perto, e principalmente em Deus, sempre questionando o Senhor. A perseguição, e olha que naquele tempo é diferente do que nós vivemos hoje. A gente tem que olhar os cristãos daquela época que eles passavam. É totalmente diferente
porque eles queriam calar as pessoas, não queriam deixar que a mensagem ela fosse nem falada, não podia tocar no nome de Jesus. O que nós podemos fazer hoje, eles não podiam. A fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Então ele colocou diversas situações exteriores. Só vai separar eu de Deus se eu, em algum momento desse, achar que Deus está querendo o meu mal e não o meu bem. Achar que Deus não pode me livrar. Porque o diabo, ele vai tentar fazer as coisas. Ele vai colocar, entre aspas, as tentações, mas nós somos tentados e atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Enquanto você espera alguma coisa de alguém, o diabo pode vir te oferecer aquilo e comprar você. Porque você é barato, você troca a sua eternidade por coisas desse mundo. Nós trocamos o Senhor por aquilo que nós desejamos. Basta alguém falar que vai dar aquilo que a gente quer. Longe das pessoas você entende, pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, que aquela pessoa ela não vem de Deus, que ela tem... Mas aquele sentimento, porque eu me senti rejeitada, porque não é justo. Sabe, a vontade de provar que é melhor que os outros. Basta o diabo mudar o discurso do demônio que ele colocou na tua vida, falando, não, eu te amo, não, eu te quero. Acabou, você larga Jesus no primeiro canto e volta, para a vida tornar um inferno ainda pior. É justamente isso que nos separa. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Você tem essa certeza? Que você é insubornável? Que o diabo não pode oferecer nada para você? Que você não trocaria pelas experiências do mundo, pela inveja que você sente? De ter coisas que você teve muitas vezes no passado, de oportunidades que você não aproveitou, isso? Porque eu não tenho que buscar a Deus porque eu quero essas coisas. Eu busco a Deus porque senão eu vou passar essa vida na escuridão. Eu busco a Deus porque eu quero ter a coragem no dia do juízo, porque o juízo ele vai vir. Quando as trombetas tocarem, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai acontecer aquilo que está na palavra ou não? E se acontecer? E se for exatamente aquilo que está escrito? Uma coisa é fato, Jesus ele veio ao mundo. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Ele passou aqui. Ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia, ele não é uma ilusão, ele não é uma crença, ele não somente uma crença, porque ele existiu. Ele não é algo que a gente materializa por ideias, ele existiu. Ele foi pregado numa cruz. Tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus que aconteceu com ele, aconteceu. Esse é um fato, nós estamos falando de fatos. Aconteceu. Se aquelas coisas aconteceram, se eu estou aqui testemunhando sobre uma coisa que aconteceu na minha vida, tudo que está na palavra é a verdade. E eu tenho que pensar, o que pode me separar do amor de Deus? Nem a morte? Será que é porque alguém que eu amava perdeu a vida ou porque aconteceu alguma coisa? Isso vai me separar do amor de Deus? Será que esse é um motivo? Nem a vida. Será que os meus erros, as minhas escolhas e tudo? Mas aqui tem sempre o ponto. Eu preciso me arrepender e aceitar Jesus como meu Salvador. Não é só estar vivo, não é só vontade, não é só querer. É buscar a palavra, é ter fé, é crer. Nem os anjos, que às vezes a gente despreza, mas os anjos eles existem. Não da forma que nós imaginamos, mas eles se materializam. Deus diz que existem pessoas que recebem anjos na sua casa, que é diferente de nós que somos o templo de Deus. Anjos são espíritos que estão aqui para nos proteger. Nem outras autoridades ou poderes celestiais. Aqui ele está falando das potestades. É a palavra que a gente, às vezes, para a gente não entende, mas é a forma que Paulo ele descreve o mundo espiritual do mal. Nem o presente, nem o futuro. Então nada que está acontecendo agora ou nada que vai acontecer depois, se a gente permanecer na palavra, permanecer servindo o Senhor, nada vai poder nos separar. Nem hoje e nem depois. Nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Olha que existem outras coisas acontecendo
que nós não podemos entender, mas existem. E isso também não tem influência de poder nos separar. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então, enquanto você tiver vontade de estar com o Senhor ele estará com você, e não existe nada dessas coisas que pode tirar Deus de dentro de você, a não ser você mesmo. Você desprezar o Senhor, você ignorar a presença de Deus, você tirar os teus pensamentos no Senhor, você tirar a tua esperança do Senhor, você querer desabafar, você querer complementar, você querer tratar causas espirituais de formas humanas, buscando só o prazer, e é isso, tá? Acho que isso daí já tá mais que claro, já a pessoa tá até cansada de ouvir eu repetir as mesmas coisas. É porque sempre tem pessoas novas ouvindo, e a gente vai crescendo todo mundo junto. Que é nosso por meio de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso explica uma coisa. Por que nós começamos lendo o Novo Testamento? Porque é através das palavras de Jesus Cristo que nós aumentamos a nossa fé. É através também da presença de Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E também é através de Jesus Cristo que nós sentimos o amor de Deus. E quando o amor de Deus está em nós, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos cada vez mais viver esse amor verdadeiro, que nós possamos vigiar os nossos sentimentos. Se você começar a sentir alguma coisa que seja ruim, ore, escute louvores, afaste de redes sociais, afaste do ponto que tem causado mal. Presta atenção no que você tem vivido, presta atenção no que Deus tem incomodado nos teus pensamentos. Deus, ele sempre vai usar o perdão, o amor e a verdade para pacificar as coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.